Eu sou o Danilo Eiji Hirayama e vou apresentar o trabalho. Produção de bióleo através da pirólise rápida do bagaço de cana-de-açúcar, utilizando etanol como meio de resfriamento. Aqui também estão os demais autores que contribuíram para esse trabalho. Vou começar com uma breve introdução. O Brasil é considerado o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, seguido por Índia e China. De acordo com a Conab, a safra de 2021 produziu cerca de 655 milhões de toneladas, o que equivale a aproximadamente 40% da produção mundial. Dessa quantidade de cana-de-açúcar, foram produzidas 41,2 milhões de toneladas de açúcar e 29,7 bilhões de litros de etanol. E para cada tonelada de cana-de-açúcar produzida, 0,28 toneladas de bagaço são geradas. Hoje, o bagaço de cana-de-açúcar é o maior resíduo agroindustrial no Brasil. Atualmente, a maior parte desse bagaço é utilizado na cogeração de energia através da combustão. Uma das alternativas para o bagaço é o processo de pirólise rápida, que basicamente é a decomposição térmica da biomassa em atmosfera inerte. E com isso temos a geração do bioóleo e do carvão. E por possuir centenas de compostos oxigenados, ele pode ser usado nos processos de produção de produtos químicos e combustíveis sintéticos. E a integração do processo de pirólise rápida nas usinas sucroalcooleiras é uma alternativa para a utilização do bagaço de cana. Com isso, o objetivo desse trabalho foi estudar a pirólise rápida do bagaço de cana-de-açúcar, utilizando o etanol como meio de resfriamento no bypass na recuperação do bióleo de pirólise. Esse trabalho faz parte do acordo de cooperação entre o Karlsruhe Institute of Technology, KIT, que fica na Alemanha, e entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Esse acordo foi assinado em junho de 2020 e tem como objetivo a valorização do bagaço e palha de cana-de-açúcar por conversão termoquímica para integração energética em refinarias de cana. Esse acordo vai até 2024 e as etapas consistem em coleta e caracterização da biomassa, conversão termoquímica através da pirólise rápida, da qual esse trabalho faz parte, melhoramento do bioóleo através da desoxihidrogenação e liquefação hidrotérmica. Agora vou descrever os materiais e métodos utilizados no trabalho. O trabalho começou com as atividades no IPT, na qual o Laboratório de Bioenergia e Eficiência Energética coordena o acordo, e foi realizada a coleta das amostras de bagaço de cana proveniente de uma usina do interior de São Paulo, como mostra a figura 1. E a figura 2, podemos ver a pilha de bagaço gerado na usina. Na figura 3, mostra a preparação da amostra como etapa de amostragem do bagaço de cana coletado. Depois dessa etapa, a amostra foi moída até uma granulometria de 2 milímetros. Ainda no IPT, foi feita a caracterização físico-química da amostra, como podemos ver na tabela 1, os equipamentos e as normas utilizadas. A caracterização química dos inorgânicos foi realizada no IPT, mas no Laboratório de Referências Metrológicas. Na tabela 2, consta o equipamento e a norma utilizada para análise. Na figura 4, temos o esquema simplificado do processo de pirólise rápida, que é chamada de Python, e o reator de mistura de parafuso duplo, que fica dentro das instalações do Instituto de Pesquisa e Tecnologia da Catálise, no CAIT. Através do programa BRISC 2, eu pude acompanhar as corridas que foram feitas nesse trabalho. Nesse diagrama, podemos ver o número 4, que é o reator, o número 9, onde se encontra o primeiro condensador, e o número 17, que é o segundo condensador. Estas são algumas fotos da unidade de desenvolvimento do processo de pirólise rápida. Ela é uma unidade em escala piloto. Na figura 5, temos quase a unidade em sua totalidade, e na figura 6 temos o bypass, onde é recuperado o bioóleo para posterior análise. A figura 7 mostra mais detalhadamente onde é recuperado o bioóleo no bypass. É nessa parte onde são retirados o condensado rico orgânico e o condensado aquoso para as análises posteriores. A dinâmica da unidade de desenvolvimento Python permite que seja feito um desvio nas linhas de processamento após os dois ciclones de recuperação do carvão. Na linha principal da unidade, foi utilizado como materiais de partida o etileno glicol e a água.
no primeiro e segundo condensadores, respectivamente. Esses materiais acabam representando uma fração significativa da composição do bióleo obtido, o que consequentemente influenciará no hidrotratamento do bióleo. Deste modo, a etapa do bypass, aqui na figura 7, destacada em vermelho, correspondeu ao segundo desvio da linha de reação, em que o gás de pirólise é condensado por resfriamento indireto no primeiro e no segundo condensador. A novidade neste trabalho foi explorar o uso do etanol como material recirculante no primeiro condensador, seguido da água como material recirculante no segundo condensador, para gerar uma fração do bióleo que será posteriormente processada via hidrotratamento catalítico. A tabela 3 mostra os parâmetros que foram utilizados nas corridas com bagaço e etanol no bypass. Foram realizadas duas corridas curtas com etanol. Em todas elas, a temperatura de reação foi de 500 graus Celsius, o tempo de residência de 2 segundos e a taxa de alimentação de 5 kg por hora. Na primeira corrida com etanol, foi utilizada uma primeira temperatura de condensação de 100 graus Celsius e uma segunda temperatura de condensação de 47 graus Celsius. E na segunda corrida com etanol, foi utilizada a temperatura menor, onde a primeira temperatura de condensação foi de 90 graus Celsius e a segunda temperatura de condensação de 24 graus Celsius. Agora vamos entrar na parte dos resultados. A tabela 4 mostra a caracterização físico-química completa da biomassa, para avaliarmos todas as suas propriedades. O teor de umidade total ficou dentro da faixa ideal para o processo de pirólise rápida, de acordo com a literatura, que é de 9,3%. Outra análise que vale destacar é o teor de cinzas um pouco elevado, pois a literatura diz que normalmente as biomassas têm valores entre 1 a 3%, e cita que resíduos com alto teor de cinzas podem ser responsáveis por baixa produção de líquidos, maior quantidade de água e formação de gás no processo de pirólise. O enxofre e o cloro são importantes no que diz respeito a emissões, mas como apresentam baixos teores, não são significativos. Nos resultados da caracterização dos inorgânicos, apesar do potássio estar em baixa concentração, é um composto que requer atenção, devido à sua atividade catalítica durante o processo de pirólise, reduzindo a produção de líquido e aumentando a formação de carvão. Aqui na figura 8 temos a foto dos bióleos produzidos com a utilização do etanol. Aqui temos os diagramas de balanço de massa nas amostras como recebido. O diagrama da figura 9 é da corrida realizada nesse trabalho. Esse balanço de massa não leva em consideração o bypass, mas considera o balanço de massa da reação principal, utilizando o etileno glicol. O etanol pode fazer diferença na composição e nas propriedades do bióleo. Fazendo uma comparação com a literatura, como mostrado na figura 10, no trabalho da doutora Schmidt, que foi utilizado um bagaço de cana-de-açúcar proveniente do Brasil, se mostra muito próximo em relação à eficiência de produção do bióleo. Com isso, podemos concluir que a caracterização do bagaço de cana e o rendimento do bióleo de pirólise rápida foi similar ao da literatura, evidenciando que o bagaço de cana-de-açúcar apresenta potencial para a conversão termoquímica, visando alto rendimento do bióleo. A flexibilidade da unidade de pirólise rápida, Python, permite a realização de testes exploratórios com outros meios de resfriamento, como por exemplo o etanol, sem interferir na linha principal da reação de pirólise. A etapa do bypass não afetou o balanço de massa da reação de pirólise rápida, e mais estudos devem ser considerados utilizando o etanol como meio de resfriamento. Como próximos passos desse trabalho, o bióleo gerado está sendo caracterizado em relação à sua composição, e será feita uma comparação da composição do bióleo recuperado do bypass quando foi utilizado o etanol e as reações de referência. Aqui temos as referências utilizadas nesse trabalho, e obrigado.